Olá, queridos! Chegamos à sexta-feira, o nosso último dia juntos aqui, estudando a lição da Escola Sabatina. E o estudo adicional proposto aqui é fantástico. Eu recomendo você ler esse documento aqui, Métodos de Estudo da Bíblia, que é proposto pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Existem várias orientações de como você pode estudar a Palavra de Deus. E ainda mais do que isso, eu recomendo aqui a leitura do capítulo 12 do livro Caminho a Cristo. E não só o capítulo 12, esse livrinho de apenas 12 ou 13 capítulos, fininho, é uma grande bênção. Eu recomendo até que você o leia pelo menos uma vez por ano. Ele é fantástico, apesar de curto, os seus capítulos são muito profundos, tá certo? E comece aí pelo capítulo 12, que tem a ver um pouco com o nosso estudo dessa semana, e tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Eu queria até ler parte desse parágrafo que está aqui na nossa lição na sexta-feira, que tem tudo a ver com aquilo que a gente já estudou em alguns dias. Quando a palavra de Deus é aberta sem reverência e oração, quando os pensamentos e as afeições não estão centralizadas em Deus nem em harmonia com a sua vontade, a mente fica obscurecida pelas dúvidas. O próprio estudo da Bíblia fortalece o ceticismo. Veja só, isso aqui é um lembrete, é uma prova de um conhecimento, acho que básico, de que quase todos nós temos. E vale a pena lembrar de que todas as coisas, até a melhor delas, assim como a Bíblia, pode se tornar uma maldição, pode se tornar uma coisa ruim se não for utilizada de maneira correta. Tá certo? Então, se você é um estudante sincero e determinado, lembre-se, devemos ter reverência com a palavra de Deus, um espírito de humildade e de oração. Só assim seremos abençoados através do seu estudo. Para finalizar os nossos estudos sobre textos difíceis da Bíblia, estudos breves, eu quero trazer um que está aqui na parte dos professores, né? Se você tem a lição dos professores, lá no final tem essa história bastante interessante de um estudioso bíblico adventista que resolveu um problema que importunava os estudiosos bíblicos durante séculos, que era uma discrepância nos números, nas datas, nas durações dos reinados de Israel e de Judá. Porque existe muita informação disso na Bíblia, mas elas são aparentemente conflitantes. Isso incomodou por muito tempo, né, os estudiosos da Bíblia. Mas esse estudioso Edwin Thiele, ele não se conformou com isso, né? E ele resolveu então se aplicar determinadamente a estudar isso e achar alguma resposta. E levou anos, mas ele descobriu que métodos diferentes foram usados para calcular e para falar de datas e de durações delas em diferentes lugares da Bíblia. Sabe, isso foi uma descoberta impressionante, claro, comparando não só com a Bíblia inteira, mas com relatos históricos, né, com fontes extra-bíblicas também. E ele achou uma explicação e como harmonizar tudo isso. Isso foi uma grande bênção para todo estudioso da Bíblia, né? E ele não ficou e o seu estudo, né, e a sua obra tornou-se referência não só no meio adventista, mas em qualquer meio de estudo da Bíblia como história. Em vários círculos acadêmicos ele ficou reconhecido. Então isso é não só mais um lembrete de que a Bíblia é realmente uma revelação especial de Deus, né? Que traz, que sempre tem muito mais respostas do que a gente imagina. Se você formos estudantes determinados, pacientes, tivermos espírito de oração e não deixar que a dúvida e o ceticismo tomem conta da gente, a gente pode ser usado para ser uma tremenda bênção, assim como o Dr. Edwin Thiele. E levou tempo, mas Deus o fez encontrar respostas que nenhum outro havia encontrado ainda. Então tenha fé na Bíblia, tenha fé no Deus, autor da Bíblia, mas também o iluminador da sua mente, ao mesmo tempo em que você está estudando a Bíblia de maneira humilde e sincera. Lembre-se disso, a minha oração é para que a gente não esqueça desses princípios nunca na nossa vida e sempre seja cada vez mais grandemente
abençoado ao estudar a Bíblia. Vamos orar pela última vez? Muito obrigado a Deus, porque por mais uma semana o Senhor conduziu o nosso estudo. Nós te louvamos porque o Senhor nos honra através da compreensão da Tua Palavra e de todas as bênçãos que são advindas dessa compreensão. Por favor, Pai, enche-nos do Espírito e que cada dia mais a gente cresça no conhecimento das Tuas Santas Escrituras e também no conhecimento de como ter uma vida significativa, que te agrade, que atraia as outras pessoas, que faça a Bíblia fazer sentido para todo mundo que olha para a gente. Que Jesus Cristo, Pai, seja o Rei e Senhor da vida de cada ouvinte aqui e que a Tua Palavra seja verdadeiramente uma lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando. Compartilhe os estudos desta semana, os da próxima, com outras pessoas que você imagina e talvez saiba que também serão abençoados com o estudo da Palavra de Deus. Um grande abraço.